Boa noite. Renovação necessária. Não extingais o espírito. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, 5:19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germens da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Vamos então, meus irmãos, unir as nossas mentes e os nossos corações para falarmos com Jesus. Mestre, nós aqui nos encontramos, tão desejosos, Senhor, de receber-te a luz, os esclarecimentos, renascidos que foram na doutrina dos Espíritos. Fortalece, ilumina nossa querida irmã, que trabalha décadas na tua seara de amor e que se dispôs a vir compartilhar conosco do fruto dos seus incessantes trabalhos e pesquisas espirituais. Abre-nos, Senhor Jesus, os corações, as mentes, o entendimento, para que este seja um momento de intensa renovação espiritual. Recebemos agora o pão do Espírito e que possamos aproveitar este projeto de amor. Graças te damos, Senhor, sê conosco, agora e sempre. Amigos queridos, nós estamos com muita alegria recebendo a nossa querida Sônia Formiga, que nós já perseguimos há muito tempo. E só há pouco que a nossa Simone, que trabalha na produção, conseguiu laçar essa companheira tão querida e que nós estimamos tanto por tanto serviço de amor que ela vem prestando. Então, querida, muito obrigada pela sua estada aqui, tá? Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra estar aqui. Vamos lá. Ali está funcionando. Tá funcionando. Eu acho que não? eu estou com... Ela já está com o headset. Boa noite, queridos. Com que alegria eu estou aqui na noite de hoje, né? Que seja uma noite de paz, de muitas bênçãos sobre todos nós. Esse tema é um tema muito interessante, porque vai fazer com que nós possamos fazer uma viagem reflexiva sobre a nossa própria vida, né? Essa frase é uma frase muito conhecida, principalmente de nós, os espíritas, e nós a encontramos ali no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, na questão 919 e na subsequente 919A, né?
é uma frase atribuída a Sócrates, porém, ela está grafada lá na entrada do oráculo de Delfos, na Grécia, em Atenas, e ninguém sabe quem foi que a escreveu. Não há nenhuma prova de que tenha sido Sócrates, mas ele tomou essa inscrição para poder, então, ter como inspiração e construir a sua filosofia, tá? Ele nasceu cerca de 469 a.C., lá na cidade de Atenas, e morreu aos 71 anos de idade. Para aquela época, uma vida bem longa, né? Sua morte, porém, não impediu que o cuidado de si, né, que ele tanto prezava, se tornasse um pilar da filosofia, a ponto de interferir, né, e de contaminar, vamos dizer assim, os filósofos da modernidade e os filósofos contemporâneos. A maêutica socrática, que era a técnica que ele utilizava, significa parir o conhecimento. É tão interessante porque a mãe dele era parteira. Então, ele viveu a vida inteira, né, participando disso, do nascimento das crianças, né, da vida da sua mãe, do seu labor. E então, ele cria essa técnica que era parir o conhecimento. Quer dizer, em que ele acreditava? Que a verdade está dentro de todos nós. Então, o que era preciso ser feito era parir essa verdade. Era fazer com que desabrochasse essa verdade. E aí ele construía, então, os seus questionamentos fantásticos, fabulosos, né? Para que ele pudesse, então, fazer com que a pessoa pensasse, refletisse e pudesse, então, desabrochar, vamos dizer assim, né? É a busca dessa verdade que todos nós trazemos, é esse ato de conhecer-se, capaz de promover a nossa transcendência. Então, olha como é que é profundo isso, como é que é importante essa filosofia. E aí, a gente vai entender, conhecer a mim mesmo, para quê? Para que se conhecer? Para poder saber como modificar a minha relação comigo mesmo, a minha relação com os outros, com aqueles com os quais eu convivo, e a relação com o mundo. E a gente acrescentaria com Deus, não é? Então, é todo um processo. Muito bem. Curiosamente, gente, Sócrates nada escreveu. E nós, tudo que conhecemos de Sócrates, através dos seus discípulos, principalmente de Platão, né, que escreveu sobre ele, era o seu discípulo mais dileto, e ele deixou, então, para nós todo esse ensinamento. Então, vamos lá. Muito bem. Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. Por quê? Porque a filosofia de Sócrates e de Platão, né, completando, ela tem uma convergência muito grande, muito profunda com a doutrina espírita. E aí Kardec resgata essa frase, conhece-te a ti mesmo, na mensagem de Santo Agostinho, que ele inseriu aí no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, na questão 919. Então, por isso nós fizemos essa introdução de Sócrates, para que vocês possam compreender a importância desse espírito, né, para a doutrina espírita. E ele faz parte da equipe que ajudou Kardec, inclusive, nas mensagens, tá? Então, a gente vai à questão. Qual é a questão que é colocada por Santo Agostinho? E é tão interessante também, espera só um pouquinho, Simone. Santo Agostinho, ele fez essa viagem íntima, profunda. Por quê? Ele era um homem devasso. A mãe dele era uma santa. Foi, então, inclusive, canonizada, Santa Mônica. E ele era devasso, vivia uma vida mundana, totalmente mundana. E ele conta no livro dele, Confissões, que ele foi acordado, esse processo da maêutica aconteceu para ele num mistério. Ele ouviu uma voz infantil. E essa voz dizia assim para ele: toma e lê. Aí ele ficou pensando, toma o quê? Estava a Bíblia do lado dele, ele abriu a Bíblia ao acaso e olha o que saiu. Saiu uma mensagem do Paulo de Tarso,
aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, que diz assim, olha só o recado. Como de dia andemos decentemente, não em orgias, nem em bebedeiras, nem em devassidão, nem em libertinagem, nem em rixas, nem em ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne. Aquilo caiu como uma carapuça na cabeça do pobre do Agostinho, né? E a partir daquele momento, o que ele fez? Ele fez essa grande viagem interna, refletiu e viu que estava tudo certo, que a vida dele era assim mesmo, libertina. E ele fez a grande transformação. Então, ele se transformou, ele foi batizado, ele se tornou o bispo de Hipona, não é? Ele tinha um conhecimento intelectual muito grande, bastava aquele clique moral para que ele, então, crescesse espiritualmente. E ele se tornou um dos espíritos que são os pais da igreja e veio ajudar Kardec na codificação, né? Então, vamos lá. O que Kardec perguntou para Santo Agostinho? Perguntou assim, ó, qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e se resistir ao arrastamento do mal? Qual é o meio mais eficaz? E aí ele respondeu, olha lá, ó, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio foi Sócrates, não é? E aí, parece fácil, né? Conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente se conhece? Kardec perguntou. Aí Kardec foi e perguntou de novo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em quê? Como é que a gente vai fazer isso? Qual é o meio de se chegar a isso? E aí Santo Agostinho responde. Vamos lá ver o que ele respondeu. Fazei o que eu fazia quando eu estava aí na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista tudo que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim, não é? Se cheguei, então, foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver que eu necessitava de reforma. Então, ele colocou ali nessa resposta a prática da vida dele. Foi isso que aconteceu com ele. Foi isso que ele fez. Aí a gente diz assim, tá tudo explicadinho? Tá fácil? Hein? Parece fácil, mas ele era um homem das letras. Então, ele tinha uma técnica toda, e ele pega a mensagem inteira. Eu não vou trabalhar a mensagem inteira, porque eu separei umas partes importantes, mas depois vocês em casa vão ler. Prometem? Vão ler. E aí, ele divide didaticamente esta resposta dele em 5 tópicos. E aí, vamos ver esses tópicos. Olha, primeiro tópico, vamos lá. Primeiro passo, tá? Aí ele diz assim, aquele que todas as noites... Por que tem que ser toda noite, gente? Por que não pode ser toda semana, assim, uma vez por semana, de 15 em 15 dias? Senão a gente esquece o que a gente fez. Tem que ser todo dia, toda noite. Olha lá, ó. Se lembrasse de todas as suas ações do dia, ó, e se perguntasse o que fez de bem e o que fez de mal. A gente está acostumada a fazer um relatório bancário, né? Para ver como é que anda lá, a conta no banco. Mas isso aí é complicado. Isso aí a gente não faz, não, né? Ó, pedindo a Deus, essa é a parte importante. E ao seu anjo guardião que o esclarecessem. Adquiriria, então, uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Podemos fazer alguma coisa sem a proteção divina? Quem somos nós sem Deus? E aí, a gente colocou para vocês pensarem junto comigo, Jesus. Vamos lá, o que Jesus deixou para nós. Olha, quando fores orar, entra no teu quarto e trancada a porta, olha só, olha o teu pai que está no secreto. E
o teu Pai, que conhece o que está no secreto, te recompensará. Ah, então quer dizer que eu só posso orar dentro do quarto? Não, claro que não. Jesus está falando da nossa casa íntima. E a gente sempre fala da nossa casa material, qual é a região mais íntima, mais protegida, mais guardada? Não é o quarto? Por isso Jesus usou essa figura. Então ele coloca o quarto, é o local mais íntimo, mais secreto da nossa consciência, da nossa alma. Tranca a porta. Para quê? Tem porta? Tem chave? Tem. Para que a gente possa realmente se isolar do mundo. Para que nenhum barulho, para que a gente possa ficar tranquilo na paz da nossa consciência. E é lá que Deus mora. Então, quando a doutrina espírita vem nos informar que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, quando nós fazemos isso, nós temos acesso a essas leis. E aí, como Deus mora em nós, Ele nos recompensará, porque Ele conhece o que está nesse segredo, só nós e Ele. E aí nós iremos pedir com todas as forças da nossa alma para que tenhamos coragem para reformular aquilo que é preciso ser reformulado. Não é? Então, assim, vamos continuar. Vamos lá. Segundo passo, tá? Indagai o que fizeste e com que fito agiste em determinada circunstância, porque às vezes a gente se perdoa muito facilmente. A gente fala, não, mas eu fiz isso porque me provocou. Porque eu cheguei no meu limite, não é? Não é assim que a gente responde para a gente mesmo? A gente se perdoa muito rapidamente. E ele pede para a gente indagar que nessa determinada circunstância a gente pense com que fito que a gente agiu. Para que a gente se interrogue com cuidado. E aí, fizeste alguma coisa que censurarias nos outros? Se fossem os outros que fizessem isso com você, você censuraria? Nós somos absolutamente críticos. Conseguimos ter uma visão profunda da vida alheia. Conseguimos olhar para a pessoa e mapear. Não é assim que a gente faz? Mas ele pede que a gente faça isso com a gente. Olha só, muda o foco, vira o olhar, né? Se praticaste uma ação que não ousarias confessar. Nós fazemos coisas que não confessamos nem para nós mesmos. Por isso que nós nos perdoamos rapidamente, não é? Porque se formos parar para analisar o ato, nós vamos ficar estarrecidos, não é? E aí, a gente trouxe para pensar, olha lá, Jesus falou assim para nós, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. A gente pensa que está escondido. A gente pensa que ninguém viu. Só que, como Paulo de Tarso fala, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E se nenhum encarnado nos viu, com certeza muitos desencarnados nos viram. Testemunharam aquele ato infeliz da nossa parte. Se são nossos amigos, lamentam, ficam tristes, não é? Mas se são ainda nossos adversários, irão utilizar aquilo para muitas vezes nos prejudicarem. Então, nada há que ficará oculto. Eu, na evangelização, tive um aluninho, eu sempre conto isso, porque eu acho muito engraçado. Ele chegou para mim, ele era terrível, terrível. E aí ele falou assim para mim, ô tia, só tem evangelização no sábado, a nossa evangelização no sábado? Eu falei, meu filho, ele não tem quinta-feira? Eu falei, não tem quinta-feira. Mas por que você está perguntando? Não, porque eu venho aqui sábado, aí quando chega lá quarta, quinta-feira, eu já estou horrível de novo. Aí, se tivesse evangelização na quinta-feira, aí eu ficava melhor. Ele já fazia isso aí. Olha que interessante, ele era um menino terrível, mas ele tinha consciência de que ele era terrível, não é? E ele fazia perguntas terríveis. Um dia ele falou para mim assim, tia, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você falou
que em qualquer lugar que a gente tiver, tem gente olhando a gente, não foi? Eu falei, falei. Tem gente, tem espíritos. Ele falou assim, até no banheiro? Até no banheiro, né? Até no banheiro. Então, vamos lá. Terceiro passo, Simone. Olha que sério. Perguntar isto a você mesmo. Olha o que ele pede. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento. Alguém sabe a hora que vai? Já compraram a passagem. Está comprada. A gente só não sabe quanto que vai, né? Mas está comprada. Ó. Perguntar. Se aprovesse a Deus nos chamar agora, neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Isso assusta. Isso assusta. Por quê? Porque contam os espíritos para nós que é isso que acontece. Quando nós desencarnamos, se formos algozes, as nossas vítimas estarão diante de nós, nos cobrando. E aí eu trouxe só para a nossa reflexão, né, uma passagem do livro Nosso Lar, que a gente fica imaginando a dor do André Luiz, quando ele chega na Câmara de Retificação e ele encontra aquela moça a quem ele desviou. A decepção dele, a tristeza, ele era jovem, mas ele fica muito triste. E é isso que a gente tem que... Nós não somos isso aqui. Nós não somos um corpo de carne. Nós somos espíritos imortais, vivendo essa experiência física. Então, precisamos viver como espíritos que somos, pensando, refletindo, que a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui é uma escola, onde nós viemos aprender, progredir. Mas o foco da nossa vida tem que estar na vida espiritual. Então, ele vai colocar um quarto passo para a gente refletir. Olha como é didática essa passagem, né? Às vezes a gente passa batida, não presta atenção. Ó, quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das vossas ações, quer dizer, você vai praticar uma ação, você não sabe se ela é boa, se ela é má, você faz isso. Perguntai como a qualificarias se tivesse sido praticada por outra pessoa. É a segunda vez que ele fala disso, na mesma mensagem. Olha só. Se a censurardes nos outros, ela não poderia ser mais legítima para vós. Sabe por quê? Por isso. Deus não usa de duas medidas para a justiça. Deus é absolutamente justo. Então, o que é ruim para o outro é ruim para mim. O que eu não quero para mim, eu não posso fazer ao outro. E aí eu me lembro de Jesus. O que Jesus falou para nós a respeito disso? Vamos lá. Olha, hipócrita. Tirai primeiro a trave do teu olho. Tirai primeiro a trave do teu olho, não é? E aí verás bem para poder tirar o argueiro, o cisco, do olho do teu irmão. No nosso tem uma trave. Sabe o que é uma trave? Todo mundo sabe o que é uma trave. No olho do outro é um cisco. Mas eu não presto atenção na trave que está no meu olho e fico querendo tirar o cisco do olho dos outros. Olha que complicação que eu sou, não é? Então, isso tudo me impede de me conhecer. Sabe por quê? Eu fico enfiando a minha cabeça na areia. E eu preciso fazer essa viagem. A gente está acostumado a viajar, vai para o exterior, não é? Tem tanto meio de transporte, avião supersônico, e isso e aquilo, trem-bala. E nós vamos à Lua. Mas fazer essa viagem interior, como que é difícil. Como é complicado. Vamos, Simone. E ele vai dar, então, o último e quinto passo para que nós possamos empreender essa viagem. Está lá, ó. Procurai também saber o que pensa
Vamos achar, Simone, vamos achar. Não tem problema. Vamos lá. Procurai, então, saber o que pensa o teu irmão sobre você. Enquanto você acha aí, a gente vai trabalhando, tá? Por quê? Isso é a mais difícil. Eu acho que o quinto passo é o mais difícil de todos, tá? Ó, o que pensam os outros sobre você. A gente parou para fazer isso? Algum dia? Perguntar o que o outro pensa da gente? Não, né? Porque assim, olha só o que ele fala. Ó, principalmente a opinião dos seus inimigos. Principalmente, já assumiu, ó. A opinião dos seus inimigos. Por quê? Porque os inimigos não têm nenhum interesse em agradar a gente. O nosso amigo é assim, ó. Nosso amigo fala, eu não vou falar nada não, né? Vai ficar chateada, né? Vai ficar magoada. O inimigo fala na lata. Você é egoísta. Aí você fala, eu? Eu sou egoísta? Eu não sou egoísta, você que é. Nossa reação é essa. Nós reagimos. Nunca paramos para perguntar assim, você acha que eu sou egoísta? Por quê? Ele vai falar. E quando ele falar, se você estiver aberto e quiser ouvir, você talvez se surpreenda. Não é? Então, olha o conselho de Santo Agostinho, que coisa interessante. Ele fala, ó, geralmente Deus colocou-os ao vosso lado como um espelho. Como um espelho. Para quê? Para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo. É por isso que Jesus falou, olha lá, ó, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque eles são instrumentos de elevação para nós. Porque eles têm essa função. Eles vão apontar o dedo direto naquilo que a gente tem que mudar. Porque eles têm coragem. Eles não são seus amigos. Eles não têm problema em te ofender, em te magoar. Eles vão direto ao ponto. E aí, quando a gente ouve tudo isso aí, vai, Simone. Vamos ver se vai, Simone. Ó, analisando tudo isso, eu me lembrei de uma ferramenta maravilhosa, que é a janela de Johari. Essa janela de Johari, ela é uma ferramenta conceitual e ela foi criada por Joseph Luft e Harrington Ingham. Um é psicólogo, o outro é psiquiatra, em 1955. E tem como objetivo exatamente isso, auxiliar a todos nós nessas relações interpessoais e grupais. Então, é uma ferramenta maravilhosa, utilizada nas empresas, utilizada em todos os relacionamentos. Para quê? Para melhorar, para que a gente possa compreender como é que nós nos relacionamos. E aí, ó, essa palavra Johari vem, né, do início dos prenomes dos criadores, Joseph e Harry de Harrington, tá? Dizem os autores que nós temos 4 faces. É muito legal, vocês vão gostar. 4 faces, tá? Que faces são essas? Eu não sou só isso. Vocês estão me vendo aqui toda bonitinha, eu me arrumei, tá? Para vir aqui. Por quê? Eu quero me apresentar com o melhor que eu posso. Yasmin fez maquiagem. Isso é a nossa maneira de se relacionar socialmente. Nós queremos mostrar para o outro o melhor de nós, não é assim? É assim. Então, olha só. Vai. Ó, e essa janela, olha lá que legal. Ela vai trazer para nós as 4 faces. Os nossos 4 eus. Complicado. Eu pensei que eu tinha um só, já era complicado. Agora 4. Vai ficar mais complicado ainda. Então, ele diz o seguinte. O eu aberto é conhecido por mim. Eu aberto. Sou isso aqui. Então, quem está aqui está me vendo, me conhece. Olha e fala, mas ela é tão boazinha, ela é tão gentil, ela é isso, ela é aquilo. É o meu eu social.
tá? Em casa não é bem assim não, né? Já muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Mas no centro, nos lugares do nosso trabalho, é assim, a gente tem um relacionamento bem leve, vamos dizer assim. É um eu aberto. Ele facilita as nossas relações sociais, tá? Mas eu não sou só isso. Eu tenho um eu secreto. Ah, é? É. Eu tenho um eu secreto. Esse meu eu secreto só eu conheço. Ele é desconhecido dos outros. Meu marido conhece. Meus filhos conhecem. Por quê? Porque aquele eu lá aberto, ele é invernizado pela educação. E nós cometemos muitos deslizes nessa educação invernizada. Porque a gente fala assim para o filho, olha só, mamãe hoje vai receber visita, tá? Olha como você vai se comportar. Olha o que você vai aprontar, não me envergonha. O que a gente está ensinando para o filho? Hein? Que dentro de casa ele pode fazer o que ele quiser, pintar, fazer tudo. Mas na frente dos outros, não. Porque isso vai me envergonhar. Eu estou ensinando para ele a ter essas duas facetas aí complicadíssimas. Quando a gente vai arranjar um namorado, que a gente quer conquistar um par, aí a gente usa aquele eu secreto ali, que é uma maravilha. Não é? Você inverniza bem, você se arruma muito, está tudo certo para você. Quando casa, coitado, leva um susto. Por quê? Porque o eu verdadeiro, ele vai aparecer. Lembra, Jesus falou, nada oculto que não venha a ser conhecido. Nada, nada. Mas tem um terceiro eu, que é aquele eu cego ali. Esse é muito engraçado. Todo mundo sabe que eu tenho, mas eu não sei. Eu me acho o máximo. Eu me acho o máximo, eu sou fantástica. Mas o outro fala, nossa, que horror. Então, olha lá. Quando a gente vê isso, é engraçado, não é engraçado? É uma ferramenta maravilhosa para a gente refletir de forma lúdica. Como é que nós somos? Como que nós nos relacionamos? Não é? Aí vem, na escola, é assim, o professor acha que está abafando, e os alunos odeiam. Detestam. Não é? Por quê? Porque ele não faz esforço nenhum para melhorar. Vamos continuar que a gente vai entender melhor. E aí, por fim, a quarta face é o eu desconhecido. Desconhecido de mim e dos outros. Aí dizem os psicólogos e psiquiatras que está tudo lá no inconsciente. Para nós, os espíritas, está tudo no nosso passado. Então, é o homem velho que vem à tona, muitas vezes, porque nós deixamos a janela aberta. Tá? Vamos continuar, Simone? Olha lá. Esse eu aberto ao público, social, que alguns chamam de arena, né? É essa área social que é conhecida muito bem por mim, né? E também pelos outros. E ela se caracteriza por essa troca de experiências e informações. Eu preciso que esse eu, ele cresça. E vocês lá no fim, vocês vão entender direitinho o porquê, tá? Vamos lá. Segundo, é o eu cego, tá? O eu cego é aquele que os outros observam em mim, mas que eu não me deu conta. Eu não percebo, porque eu estou centrado em mim mesmo. Na maioria das vezes, os meus amigos não emitem a opinião por medo de me magoar. Aí que entra o que Santo Agostinho colocou. Os inimigos é que são os verdadeiros amigos. Porque eles vão me ajudar a tirar a venda desse eu cego. Porque eu estou vendado. Eu estou tão centrado em mim mesmo que eu não presto atenção no que os outros verbalizam. Às vezes sinalizam. No nosso relacionamento familiar,
Isso aí é um problema muito sério. Porque você fala para o outro, presta atenção, olha o que você está fazendo. Eu não estou fazendo nada. Você que implica, não é assim? Nós não somos assim. Muitas vezes é o filho. Ó, eu assisti uma palestra do Haroldo, eu ri muito. Não, não foi do Haroldo, não. Foi do Rossandro. Ele falando que ele estava no carro levando o filho para o colégio, atrasado, o filho atrasado, e aí vem lá uma pessoa e fecha o carro dele. Ele disse que o homem velho subiu. E aí ele abriu a janela depressa. Quando ele abriu a janela, o filho falou assim, tá nervoso, pai? Olha a chamada, olha a chamada. Aí ele olhou para o filho e o filho falou, já pensou, pai, se ele vai assistir sua palestra? Ó, mas isso, gente, pensa bem, isso é muito comum. Sabe por quê? Eu sempre falo isso. Quando você entra aqui, quando você abre o portão da casa espírita e entra, quantas pessoas viram você entrar aqui? Você prestou atenção? Quem foi que te viu entrar? Vai te ver no mercado, vai te ver no trânsito, vai te ver na rua. Vai olhar para você e vai falar assim, e aquela moça lá é espírita, hein? Ela entrou lá naquele centro aquele dia. Olha o que ela está fazendo. São as testemunhas que Paulo fala, não é? Então, olha, vamos prestar atenção no que os outros sinalizam para nós. Às vezes, um olhar, a pessoa olha para você assim, aí você vai falar, o que foi? A nossa reação é sempre assim, porque não admitimos, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, de que haja alguma coisa errada com a gente. Errado é o outro. É o outro que é equivocado. Eu não. Eu como assim? Eu? Não. Isso é terrível. Por quê? Porque isso impede que eu me veja como realmente eu sou. Lembram que ele fala? O Santo Agostinho fala que Deus coloca o adversário, o inimigo, como um espelho para nós. Um espelho, onde você se vê. Nós somos todos iguais. Somos todos espíritas imperfeitos. Isso significa que todos nós temos problemas, dificuldades graves, senão não estaríamos aqui. Já teríamos alcançado os outros patamares. Então, quando eu coloco isso como um paradigma da minha vida, eu olho para o outro e falo, nossa, ele errou, mas eu também erro. Mas eu também sou capaz de fazer isso. Sei lá, de repente, não sei, naquelas circunstâncias, eu não faria até pior. Então, é dessa maneira que a gente tem que conduzir a nossa vida, tá? Vamos, Simone. Isso. Eu secreto. Esse é aquele que eu invernizo. Sabe? Eu tenho toneladas de verniz. Toneladas de verniz. Por quê? Eu sei tudo sobre mim, quer dizer, eu sei. E aí eu oculto. Às vezes por malícia. Isso é complicado. Porque eu vou fazer de propósito. Porque eu quero enganar o outro. Eu sou capaz disso? Eu já fiz isso alguma vez? Ó, não sei, vamos pensar, né? Ó, por vergonha. Tem gente que faz isso por vergonha, por medo de não ser bem aceito, né? De ser criticado. Então, ele se coloca numa posição bem light, porque tem medo que alguém o atinja, tá certo? Ou então, por outros motivos, vários. Mas esse eu é extremamente infeliz. Por quê? Porque é uma ferramenta que eu uso e que vai me fazer ficar pior do que eu sou. Porque enquanto eu não me enxergar como verdadeiramente eu sou, eu não vou conseguir melhorar.
Então, vamos continuar. E o eu desconhecido, que é aquele que está no inconsciente para os psicólogos e psiquiatras, mas que para nós é o nosso passado milenar. Ele está esquecido por bênção divina, para que nós possamos reconstruir a nossa vida esquecidos de quem fomos, porque isso vai facilitar o nosso relacionamento conosco mesmo, com os outros e com o próprio mundo. Porque se nós soubéssemos que aqueles que convivem conosco foram nossas vítimas ou nossos algozes, ficaria muito complicado conviver. Então, a bênção do esquecimento, ela é maravilhosa, é um presente de Deus. Porém, é um perigo quando nós nos deixamos levar por essas emoções descontroladas, porque elas provocam um vazamento. E aí o homem velho, como o Rossandro colocou, ele vem à tona, ele rompe essa barreira e ele explode. Aí a gente fala assim, pisou no meu calo. Não é? E aí eu explodi. Como assim? Como explodir? É o homem velho que ressurgiu, não é? Rompendo as barreiras do verniz, da educação, de todos os nossos propósitos, e vem à tona e faz estragos terríveis. Quanto tempo eu tenho? Esqueceu da hora. 12? Então, que bom. Então, vamos lá. Olha só. Vamos continuar um pouquinho. Uma multidão vive em nós. Eu não sou só um. Eu não sou só eu. Olha só, esse eu que a gente está vendo aqui, né? E essa multidão é uma multidão de experiências, de desejos, de saudades, de traumas, que eu trago de todas as minhas vivências. Não é? Imagina o barulho que isso faz na acústica da minha alma. São lembranças. Todo mundo já teve isso, não é? O tal do déjà vu, né? São lembranças que afloram, são saudades do nada, não sei de que eu estou com saudade. Não é verdade? Todo mundo tem isso. Às vezes, um filme. Há muito tempo atrás, quando passou um filme que era... esqueci agora o nome do filme. Nossa, eu vi o filme, eu chorava, feito uma louca. Eu não sei porquê, não sei que saudade de quê. Mas algumas circunstâncias na nossa vida têm esse poder de fazer com que essa multidão ela venha à tona, interferir na minha vida atual. Não é? Que às vezes a pessoa que está do seu lado não entende. Ainda por cima, se ela não tiver o conhecimento espírita, ainda vai ficar mais complicado, porque como você vai explicar isso? É difícil, né, da gente explicar. Então, nós estamos tão envolvidos nessa máscara, que isso aqui é uma máscara, né? Eu costumo dizer melhor do que máscara, é um uniforme, para a gente poder se matricular nessa escola da Terra. Mas nós não somos isso. Não é? Nós não somos. É por isso que quando a gente acorda de manhã e olha no espelho, leva um susto. Não, mas sem maquiagem. Por quê? Porque eu não sou isso. E às vezes eu não me reconheço. Não é? Eu olho e falo, meu Deus, que isso? Não sou isso. E aí, isso também é complicado. É complicado. Nós temos desajustes reencarnatórios muito graves, em relação, inclusive, à sexualidade, a tudo isso. Não é? Hermínio Miranda, ele coloca no livro dele, né, a história de uma moça que ela era negra, mas ela se via loura com os cabelos esvoaçantes. Ela não se aceitava. Ela não conseguia. Aquela lembrança daquele passado veio à tona de uma forma tão forte, tão grave, que interferia na vida dela, precisando de tratamento psiquiátrico, inclusive, tá? Então, assim, essa máscara que nós usamos, ela é importante? para que nós possamos construir uma nova vida, uma nova existência.
cheia de aprendizado, cheia de ajustes, né? Para que a gente possa fazer as pazes com aquelas criaturas que estão junto a nós, que muitas vezes são problemas do passado. Mas isso não sou eu. Eu tenho que entender isso de uma vez por todas. Eu sou muito mais que isso. Vamos, mãe. Como que se reconhece o verdadeiro espírita? Kardec não perguntou? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe de cor, não é? Vamos colocar lá. Olha, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, não é isso? A gente sabe de cor, mas ainda não foi para o coração. Nem para a mão. Não foi. Porque para domar a má inclinação, primeiro eu tenho que entender que eu tenho má inclinação. Ou não? Como é que eu vou domar um negócio que eu não aceito que tenho? Fica difícil. Eu só vou conseguir domar e olha lá. Ó, é preciso encarar de frente as más inclinações. Então, eu preciso ouvir o que o meu inimigo, o adversário, fala para mim. Ele sinaliza para mim, olha, Sônia, cuidado. Ó, você tá irritada demais, você está nervosa demais. Não, já era. Já era. Ó, filho é muito legal, porque o filho, ele tem uma capacidade maravilhosa. Que ele olha para você e ele fala assim, mãe, você está com dor de cabeça? Não é? Todo filho não faz isso. Ele veio para te ajudar. Então, isso é muito importante, que eu assuma isso aí para eu poder mudar. Vai, Simone. O segredo, gente, a gente fica pensando assim, eu quero me livrar dessa multidão de coisas. Não vai conseguir. Porque tudo que a gente vive fica grafado em nós mesmos. Todas as experiências, e a gente fala assim, é mesmo, é verdade. Por exemplo, eu estou vendo você aqui, hoje. Eu nunca tinha te visto antes. Eu te vendo a primeira vez. Se eu te encontrar daqui a uma semana, no shopping, em algum lugar, eu vou olhar para você e vou falar, eu conheço esse moço. Ai, meu Deus, da onde eu conheço esse moço? Aí começa a agonia, né? Não consigo localizar ele. Né? Eu não consigo localizar onde que eu vi, da onde que eu conheço. Eu vou embora para casa com aquilo na cabeça agoniada. Às vezes eu estou em casa fazendo comida e falo, já sei onde eu vi. Fui lá no Eurípides. Como é que eu acessei isso? Nós somos um computador maravilhoso. Está tudo arquivado lá, ó. Está tudo arquivado. Aí, quando eu estou tranquilo, eu acesso a fichinha dele. Ele está. Vocês todos estamos. Por isso que a gente fala, somos todos interdependentes. Ninguém está só. E aí, ó, o segredo não é querer livrar-se dessa multidão de sentimentos, que nem sempre são nobres, né? Que vivem em nós, até porque isso é impossível. Mas a gente precisa lançar luz sobre eles. O que é lançar luz? É aceitar que temos, entender que somos imperfeitos e lutar para que isso se transforme. Mas eu só vou poder fazer esse processo se eu realmente, humildemente, reconhecer que eu erro. Reconhecer que eu sou falível, reconhecer que eu tenho momentos infelizes, que eu falo coisas que eu não deveria falar, para que eu possa me perdoar. E quando eu me perdoo, eu lanço luz sobre mim mesma. E aí vai ficar mais fácil para mim, não é? Olha lá. Essas janelas que a gente viu, aquelas 4 faces, elas são móveis, elas se movimentam. Lembram? Eu público, eu cego, eu secreto e eu oculto. Elas se movem, elas não são estáticas. E o objetivo é que, à medida que a gente vai aceitando esse feedback dos outros, ouvindo o que os outros têm a falar sobre mim mesmo, a gente vai tirando a máscara. Lembra que eu botei uma máscara lá no início do trabalho? A gente vai tirando a máscara.
E a gente vai ampliando o eu público. Para quê? O eu público ele teria que ser total, ampliado, para que a gente possa ser verdadeiro, espontâneo, conhecedores das nossas próprias limitações, mas também das nossas possibilidades e talentos que muitas vezes ficam escondidos. Então, se descobrir, se aceitar, é muito importante, tá? Isso nos pacifica, isso nos faz, melhora o nosso relacionamento interpessoal conosco mesmos, com os outros, mas principalmente com a espiritualidade, porque a gente consegue perceber melhor as mensagens que vêm do alto para nós. Porque a gente está pacificado com a gente mesma. Vamos, Simone. E aí, ó, aos poucos, a gente vai domando as más inclinações. É fácil? É. Ficou fácil? Ficou simples assim, né? Vamos lá, Simone. Então, olha só, gente, para a gente terminar, né? A luta é árdua, não é fácil, não. A gente brinca que é fácil, mas não é. É difícil, é muito difícil. Mas nós estamos aqui, trouxemos ferramenta de vitória. Vamos conseguir, porque o Pai nunca nos desampara, não é? E aí, como fala Santo Agostinho para nós na mensagem, olha o que ele fala para nós. Olha lá, ó. Se puder dizer, é tão bonitinho, que a jornada foi boa, quer dizer que essa vida valeu a pena, né? Pode dormir em paz. Deita a cabecinha no travesseiro e dorme tranquilo, né? Por quê? Porque a gente vai esperar sem temor o despertar na vida verdadeira. E aí vai ser bom demais, não vai? Então vai. Essa doutrina abençoada que tanto nos esclarece, nos consola, nos traz tanto ensinamento numa única mensagem. Como é importante estudar essa doutrina, como é bom a gente estar numa casa como essa, de tanto amor, de tanto carinho. Como é bom a gente ter Yasmin aqui perto da gente, não é? Que Jesus nos abençoe, que o Pai de amor nos ampare, nos dê força e coragem para prosseguirmos nesse caminho de luta, mas de vitória. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço.